Olá, hoje vamos conversar um pouco sobre velhices imigrantes. E vamos começar com a comunidade italiana. Você sabia que no Brasil nós temos cerca de 30 milhões de descendentes e imigrantes, né, da Itália? Aliás, é a maior comunidade fora do seu território, fora da Itália. E está impregnada na nossa cultura vários dos costumes que os italianos trouxeram para a gente. Para conversar sobre esse assunto, sobre velhices imigrantes, a comunidade italiana, como é que ela está sendo acolhida no envelhecimento nesse país, meu convidado de hoje é muito especial, Diego Félix Miguel. Ele é doutorando em saúde pública pela USP, mestre em filosofia também pela USP, especialista em gestão de saúde para pessoas idosas pela OPAS, especialista em gerontologia pela SBGG e é também presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Regional São Paulo e gerente do Convita, que tem um centro de convivência, gente, para pessoas idosas, imigrantes e descendentes de italianos. Sejam muito bem-vindos, Diego. Muito obrigado, Lina. É um prazer te reencontrar, poder participar desse bate-papo e muito obrigado pelo convite. Então, comunidade italiana imigração está comemorando 150 anos. Que contribuição enorme para o país, não? Exatamente, né? Então, esse ano a gente tem uma série de eventos acontecendo no Brasil em menção a esses 150 anos da imigração italiana no Brasil e o como é importante, né, esse legado para a nossa cultura. Então, hoje eu tenho a honra de trabalhar com uma instituição que traz em suas origens, né, essa questão da imigração e com ela todos os valores da Itália, da cultura e dos costumes da Itália, pensando numa sociedade solidária, numa sociedade que se apoia, né, em suas necessidades e demandas. Essa é a extensão hoje desse serviço que eu tenho a oportunidade de gerenciar, mas também a cultura italiana ela traz uma riqueza muito grande para a nossa cultura aqui no Brasil, né? Tanto na culinária, como também na nossa linguagem, expressões que são bem famosas, né? Enfim, as artes em si. Então, a arte italiana é algo muito valioso aqui para o nosso país, né? Então, quantos artistas tiveram a Uhum. oportunidade de se formar na Itália, como também vieram da Itália, e que torna aí essa riqueza cultural do Brasil ainda melhor. Você sabe, foi muito bacana você ter falado sobre a questão do legado, né? Quer dizer assim, manter viva a cultura italiana, mesmo a pessoa vivendo fora da Itália, aqui no Brasil, manter vivo o costume dessas pessoas que são muito diferentes, de cada comunidade imigrante traz no bojo toda uma história, todo um legado de fato. É importante nesse processo do envelhecimento, porque ajuda a ter um sentimento até de pertencimento. Exatamente, né? Uma forma de se manter viva a sua história, as suas origens, né? Então, Uhum, eu percebo o quanto nós, que trabalhamos na gerontologia, né, que é a ciência que estuda o processo de envelhecimento, que temos aí como uma causa a questão da longevidade. É importante dar visibilidade a essas especificidades culturais, dos costumes, né, para uhum, que essas pessoas imigrantes, que hoje são pessoas idosas, elas possam manter vivas suas histórias, né, como também uhum. uma oportunidade de passar essas suas histórias, né, esse legado cultural para gerações seguintes, né, que é o que a gente chama na gerontologia de geratividade, que é justamente esse compromisso em passar o bastão de toda uma história, de toda uma cultura para as gerações que virão, como uma forma de manter viva todas essas origens, né, e tradições que vêm de anos e anos da família.
Ó, que bacana essa coisa. E muitas dessas histórias acabam sendo passadas por oralidade, né? Nas famílias, eles vão contando as histórias. Olha, quando eu estava lá na Itália e tal, né? Agora, assim, Exatamente. você sabe que numa cidade como São Paulo, né, uma grande metrópole, é um desafio imenso a gente envelhecer em grandes cidades. E quando a gente fala de imigrantes, de descendentes de outras localidades, vamos dizer assim, esse desafio acaba sendo maior ainda. Como é que você tem visto o envelhecimento dessa comunidade italiana numa cidade como São Paulo, que me parece que abriga a grande maioria, né, dos italianos no Brasil? Isso, Lina, é um desafio, né? O que eu tenho Aham, percebido é que muitas vezes as nossas políticas e até como os serviços eles são constituídos, eles pouco dialogam com a cultura, com esses valores culturais e uhum, principalmente de valorização da história de vida da pessoa idosa, né? Então nós temos agora a década do envelhecimento saudável, né, que foi instituída pela Organização Pan-Americana de Saúde, e como uma segunda área de ação que eles propõem, né, como uma forma de reparação para que a gente consiga favorecer um envelhecimento saudável para todas as pessoas, eles uhum, colocam como a valorização da pessoa idosa, né, dos seus saberes, das suas potencialidades. Então eu percebo que essa questão da oralidade, né, de favorecer espaços de protagonismo da pessoa idosa, onde ela possa compartilhar suas histórias, suas memórias, suas experiências de vida. uhum. Eu penso que dentro de uma cultura como a da cultura italiana, é uma forma da gente manter vivo esse legado, né, dessa tradição que perpassa de família a família, né, pelos membros da família, mas também essa memória, né, de história que essas pessoas passaram quando chegaram no Brasil ou de histórias que essas pessoas e desafios que os pais ou avós dessas pessoas enfrentaram para que hoje essa família pudesse ter minimamente um conforto aqui nesse Brasil. Então, eu percebo que nossos serviços e nossas políticas precisam também se debruçar sobre essa diversidade cultural que perpassa por esse processo de envelhecimento, para que a gente possa ter condutas de fato, intervenções que favoreçam esse protagonismo, a valorização e respeite as diferentes percepções e expressões culturais que estão presentes na vida da pessoa, desde a alimentação, desde os costumes, né, desde é, é, formas de reagir diante das situações que ela vivencia no dia a dia. Então, acho que precisamos realmente focar em entender essa diversidade cultural como parte do processo do cuidado da pessoa idosa. Muito bacana. Eu quero saber um pouco mais agora da tua experiência com o Convita, né? Assim, o tipo de atividade que vocês fazem, nesse respeito à questão da cultura, até porque me parece que vocês atendem só a comunidade e só pessoas idosas ou não? Conta um pouco para gente como é que funciona. O Convita, ele existe há mais de 74 anos, né? Então ele foi fundado por pessoas imigrantes italianas, e essas pessoas, elas se preocupavam em estender essa mão para as pessoas idosas, para as pessoas italianas que chegavam no Brasil. Então, como eles passaram por muitos desafios para se estruturarem aqui, então, eles organizaram o Convita, que, na verdade, a instituição é Patronato Assistencial Imigrantes Italianos, né? O Convita, ele surge em 2018 como uma nova visão de atendimento à pessoa idosa, mas o objetivo do patronato há 74 anos atrás era justamente oferecer esse suporte para as pessoas recém-chegadas, né, da Itália. Então, indicação de escola, de trabalho, de moradia, um trabalho também assistencial, né, então oferecendo um suporte alimentar, enfim. Com o passar desses anos, as pessoas foram envelhecendo, né? E o serviço Uhum, ele foi se ressignificando de acordo com essa demanda.
Uhum. Em 2018, o presidente do patronato até então, né, o Paulo Papais, ele tem uma outra visão de atendimento para as pessoas idosas, né? Então ele falou, ó, tem muitas coisas boas acontecendo, inovadoras, focadas em promoção de saúde, de valorização e principalmente de estímulo à independência e autonomia da pessoa idosa. Então, a partir de uma empresa que fez todo um trabalho de consultoria, se formou o Convita. Então, o Convita é um centro de convivência para a pessoa idosa que atua em duas frentes. A primeira, focada na promoção de saúde. Então, oferece várias atividades gratuitas, 100% gratuitas para pessoas idosas, e entre essas atividades, projetos específicos de valorização cultural da cultura italiana, onde pessoas imigrantes italianas ou não, elas podem compartilhar suas histórias de vida, né? No caso, tem o projeto La Cucina dell'Enone, como um exemplo, onde uma Uhum. pessoa idosa compartilha uma receita de família com as outras pessoas idosas e trazendo suas histórias, memórias a partir dos cheiros, do gosto, a Que partir da. legal! É bem bacana. É E porque aí, a cozinha tem uma questão afetiva, né, muito sim, importante, né, na faz memória, inclusive, das pessoas mais velhas, né? está muito presente na cultura italiana, né? Então tem as Uhum, dicas das nonas de como faz a massa, de como faz o molho, né? Obviamente, como nós atendemos todas as pessoas idosas nesse segmento do serviço, uhum, então já tivemos experiências de comida japonesa, então é bacana trazer a valorização da história a partir dessas culturas, né? uhum, E temos a outra frente, que aí ela é um programa assistencial baseado nessas origens do patronato, do Convita, né, que atende pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, que passa por todo um acompanhamento do nosso serviço social, e aí eles recebem, né, um auxílio, seja com cartão de alimentação, seja com medicamentos, fralda, acompanhamento jurídico, e mais recentemente também fechamos uma parceria com uma empresa que oferece um suporte domiciliar, né? Então, caso a pessoa passe mal, ela consegue apertar um botão, um dispositivo que aí ela consegue uma ajuda, né? Principalmente para pessoas idosas que vivem sozinhas, que não têm familiares ou uma rede de suporte social funcional. Então, nossa atenção atual no Convite é justamente estar atento a essas demandas contemporâneas do envelhecimento uhum, feliz e oferecer um serviço de referência. Ele é aberto para todas as pessoas, nós temos as certificações do Brasil que garantem aí essa equidade no atendimento, né, e de uhum. acesso, mas também, como somos um polo da cultura italiana, né, e de reminiscências de histórias e memórias italianas, então nós atendemos também muitas pessoas idosas italianas e o nosso compromisso também é manter vivo esse legado histórico e cultural. Ah, que legal. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo, tá bom? A gente continua conversando já já, tá? Muito obrigado. Não sai daí não, a gente volta daqui a pouquinho. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos, conversando hoje sobre velhices imigrantes, comunidade italiana, com o especialista, gerente do Convita, Diego Félix Miguel. Bom, Diego, continuando. Então, assim, dentro do Convita, desse atendimento que vocês fazem às pessoas idosas, nós temos aí os critérios que você acabou de mencionar. Então, todas as pessoas que moram em São Paulo, elas podem passar a conhecer o Convita e fazer parte das atividades. Exatamente, pessoas a partir dos 60 anos de idade, né? Tá? Então, para as atividades de promoção de saúde do centro de convivência, como eu falei, ele é aberto mediante, obviamente, há vagas nas oficinas. Nós atualmente temos mais de 300 pessoas idosas cadastradas e ativas em mais de 23 cursos. E para o atendimento assistencial,
também atendemos todas as pessoas que nos procuram, né, mas principalmente pessoas idosas imigrantes italianas, visto que recebemos também recursos da Itália para prestar esse serviço. Então, é passado por uma triagem, né, uma entrevista com a assistente social, e aí, a partir de uma equipe multidisciplinar, também tomada as decisões aí de intervenção e encaminhamento do caso. Diego, no Brasil, a gente tem visto muitas pessoas idosas sozinhas, Uhum. né? E em situações, muitas vezes, com nenhum tipo de suporte social para elas. Na questão da comunidade italiana, né, na velhice imigrante italiana, na prática, você tem visto isso também? Sim, Lina, é bem comum, né, infelizmente. Então, pessoas idosas italianas ou que foram solteiras, né, são solteiras, não tiveram, não constituíram uma família formal, né, como também mulheres viúvas, então a maioria de mulheres que são viúvas, que vivem sozinhas em casa. Passamos aí por esse período da pandemia de Covid-19, e aí a gente percebeu que teve um agravamento em alguns perfis, né, em algumas Uhum, questões, como a questão do próprio isolamento social, né, sintomas depressivos e um luto. Então, muitas uhum, pessoas perderam companheiros, companheiras e amigos próximos durante esses anos de pandemia. Então, percebo que essa questão do isolamento social, associado a sintomas depressivos, como também uma rede de suporte social disfuncional, né, ou mais frágil, favorecem com que essas pessoas elas estejam de uma certa forma desprotegidas, né? Mais uhum, vulneráveis. Então, nós, a partir do estudo que nós realizamos, né, anualmente, então a uhum, gente pega todos os nossos dados cadastrais, traçamos um perfil do nosso atendimento, e a uhum, partir desse perfil é que a gente organiza os projetos aonde vamos focar nossas ações, porque a gente percebe que, de fato, esse isolamento social, essa rede de suporte social frágil é um dos grandes desafios que nós encontramos entre as pessoas atendidas no centro de convivência. Diego, você mencionou muitas mulheres, né? Nós temos no Brasil a feminização do envelhecimento. Na comunidade italiana, se percebe isso também? Sim, percebemos isso. Então, a maioria que nós atendemos, né, são mulheres, né, mulheres idosas, mulheres sem filhos, né, mas também temos mulheres que têm filhos, por exemplo, no exterior. Hum, Então, é bem interessante, porque estamos falando também de pessoas que, às vezes, tiveram um suporte financeiro, econômico, até muito privilegiado ao longo da vida, mas que uhum, nessa velhice não conseguiu manter todos esses patrimônios que adquiriu, né? Então, existem muitos desafios que eu percebo que quando essa família ela vai diminuindo, e muitas vezes essa mulher ela se vê sozinha, né, responsável por funções que antes era o marido que tinha, uhum. e com os filhos longe, né, com a família longe. Então, até por isso que o centro de convivência ele é esse espaço para promover esses encontros, né, fortalecer esses vínculos afetivos e também proporcionar momentos em que essas pessoas possam constituir até uma família afetiva, né, como com um suporte social quando elas precisam. E de fato a gente percebe que isso tem acontecido também. Muitas pessoas Aliás, se aliás, juntando para ajudarem, né? esse é o lado bom, né, desse convívio social estimulado por organizações como essa, como a Convita, nas comunidades imigrantes. Eu soube, inclusive, que já saiu, deu até bet lá já, né? Já teve namoro entre os conviventes ali da comunidade?
Já teve namoro, já teve pessoas viúvas que se encontraram e já rolou amor à primeira vista, Ai, né? coisa boa. Já aconteceu também, já tem relações românticas que são estabelecidas ali, né? Então, a gente percebe que de fato, o trabalho ele está favorecendo o fortalecimento desses vínculos, né? E de descobertas nessa etapa tão importante da nossa vida, que é a velhice. Na comunidade italiana que vocês atendem, você percebe, diferenças, características, costumes, jeito neste envelhecer muito diferente ou não? Eu acredito que a cultura brasileira, ela é uma cultura muito diversa, né, então não é muito diferente daquilo que nós já estamos acostumados, né. Eu penso que a cultura italiana, né, ela se torna muito mais, importante dentro do nosso serviço, como uma forma de manter vivo esse legado histórico e cultural. Então, Uhum. que essas pessoas possam compartilhar as suas histórias, suas experiências, né, e principalmente, como os desafios que essa pessoa enfrentou ao constituir uma família aqui no Brasil, né, e memórias que essas pessoas trazem da Itália. Considerando que muitas dessas, depois que chegaram no Brasil, não tiveram oportunidade de retornar para o país que nasceu. Então, a gente percebe como é a importância desse serviço, desses encontros, onde elas podem compartilhar essas histórias, né, que são pontos comuns entre muitas, vieram de outros países, né, e como que elas foram recebidas e acolhidas pelo Brasil e os desafios que elas enfrentaram para constituir aí seu legado aqui nesse país. Porque tem coisas boas e coisas não tão boas, né, de você, chegar num país diferente. Em geral, os italianos chegaram aqui, pra trabalhar, né, não tinham condições financeiras, econômicas e tal, privilegiadas, muito pelo contrário, e Uhum. construíram ajudaram na indústria, ajudaram no comércio, ajudaram a desenvolver o país, né. Mas deve ser um processo muito delicado mesmo, que vocês percebem no dia a dia, nas atividades de vocês lá no Convita, essa questão da saudade também que deve se ter do país de origem, porque muitos parentes acabam permanecendo nos outros países, como na Itália, não? Exatamente. A gente percebe também que a tecnologia favoreceu muito esse processo de Uhum, aproximação, né, e de fortalecimento desses vínculos socioculturais, com os familiares que estão em outros países, e com a própria história, né. Então, uhum, por exemplo, o projeto La Cucina delle Nonni, ele uhum. acontece em formato híbrido. Então ele acontece Ah, presencial com as pessoas idosas que se inscrevem para participar, mas esse link é divulgado também para as pessoas idosas que compartilham com seus familiares que inclusive estão fora do país, né. uhum. Então, já tivemos vários encontros virtuais interessantes e emocionantes a partir desse projeto. Então, quando uma pessoa idosa está contando uma história da receita ali no presencial e tem algum parente assistindo pelo YouTube e aí comenta algo que lembra dessa receita ou de algum Hum, momento que eles compartilharam juntos e aí a gente percebe que tem um saudosismo, uma emoção, né, desse encontro mesmo que distante. Então, e também percebo que muitas pessoas idosas, elas acabaram passando por um processo de adaptação cultural quando chegaram no Brasil, né. Então, como a gente uhum, sabe, o Brasil é um país que, infelizmente, ele é preconceituoso, ele ainda é discriminatório, né, tem uhum. muitas ações de discriminação. Imagino que anos atrás isso com certeza era muito mais agravado, né. Claro. Então, as comunidades, elas se juntam justamente para se fortalecer, né, se ajudarem e com isso também se protegerem. Então, a comunidade italiana, principalmente a comunidade de pessoas idosas do Convita, eles trazem aí essas histórias
interessantes de adaptação cultural, como também do sofrimento que eles tiveram, né, nesse processo de vinda para o Brasil, os motivos de terem saído da Itália, né, que a gente sabe também que lá estava passando por um momento de guerra, enfim, de privações. Então, o como é importante valorizar essa história dessa formação desse país que a gente vive hoje, né, nesse formato que a gente vive hoje. Uhum. Olha, nós estamos caminhando para o final, Diego. Eu queria que você, inclusive, mencionasse a importância da intergeracionalidade, ok? Quer dizer, Uhum. o convívio entre as gerações e no combate ao idadismo, que vocês também fazem parte, né? Desse processo, desse movimento, né, do próprio Velhice Cidadãs, da SBGG, como é importante a gente construir um novo olhar mais respeitoso, mais gentil com a pessoa que envelhece e com o imigrante que envelhece nesse nosso país, né? Exatamente. Em comemoração aos 150 anos, né, da imigração no Brasil, da Itália no Brasil, dos italianos no Brasil, a gente organizou alguns encontros, né? Então, no ano passado nós tivemos um projeto intergeracional com a Escola Italiana Eugenio Montale, que também integra essa rede de serviços italianas, né, aqui de São Paulo, e esse ano também com a escola, o Colégio Dante Alighieri, que é um dos parceiros mantenedores da nossa instituição. Então, a gente percebe que a troca entre histórias, experiências, entre as gerações mais jovens, né, que são descendentes de italiano, com as pessoas idosas, que são imigrantes ou descendentes de italiano, mas que trazem viva a memória e o sentimento dessa vivência da imigração, é muito importante. As crianças, né, os jovens acabam associando parte das histórias que são compartilhadas às questões que eles vivem em casa com os pais e com os avós, começam a Uhum. entender, né? Então, esse processo intergeracional ele é relevante primeiro para essa valorização da cultura, onde as próprias crianças e jovens entendem as raízes culturais que integram, né, a sua identidade, seus costumes da família, e também a luta contra o idadismo, né? Como você colocou, o Convita ele integra desde de 2020, né, esses movimentos sociais focados, né, na valorização da pessoa idosa e para romper esses preconceitos decorrente da idade. E a gente percebe que o Convita em si, quando mostra pessoas idosas fazendo aulas de zumba, pessoas idosas participando de rodas de conversa, pessoas idosas cantando, né, ou conduzindo um encontro como La Cucina dell'Enone, ou no sarau, né, no Café com Poesia, que a gente organiza mensalmente, a gente ressignifica essa visão da velhice. A gente mostra as pessoas idosas e valoriza as produções culturais e sociais das pessoas idosas por meio das práticas, né? Um exemplo Uhum. vivo ali do quanto as pessoas idosas elas estão muito longe desses mitos e estereótipos que a gente acaba constituindo e que nos torna cada vez mais distante da velhice. Diego Félix Miguel, muito obrigada, viu, pela sua participação, foi preciosa. Eu que agradeço muito, Lina. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e desejo muito sucesso. Obrigada a vocês também, comunidade italiana de descendentes e imigrantes aqui no Brasil. Obrigada pela companhia. Continue nos acompanhando nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, obrigada, até a próxima.